Então vamos orar primeiramente, vamos fechar nossos olhos, mais uma vez voltar nossos pensamentos para o nosso Deus. Deus, mais uma vez te agradecemos pela nossa semana, por tudo que aconteceu em nossas vidas durante toda essa semana. O teu cuidado com cada um de nós, Senhor. Colocamos agora mais uma vez diante do Senhor esse momento em que a tua palavra vai ser ministrada em nossas vidas, Senhor. Obrigado porque nós temos ela, Senhor. Obrigado porque nós temos ela como fonte de direção, de suporte, de fundamento na nossa vida, Senhor. Pois o que seria de nós, Senhor, o que seria da família, da sociedade de modo geral, sem o princípio da tua palavra em cada um de nós. Que mais uma vez a tua palavra possa gerar em nós, Senhor, a mudança necessária, Deus, para cada um de nós, Senhor. Queremos viver uma vida que glorifica o teu nome, Senhor. Obrigado por teu Espírito que inquieta o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, Senhor. Fale conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Quando eu fico pensando assim, o que uma pessoa no primeiro século, quando ouvia ou lia coisas como essas coisas que nós vamos tratar nessa noite, o que se passava na mente de uma pessoa do primeiro século quando ouvia esses novos valores que estavam sendo trazidos para esse mundo? Porque uma coisa é eu e você hoje estamos aqui vivendo num país cristão, pelo menos a grande maioria das pessoas desse país professam uma fé católica ou uma fé protestante, portanto, a grande maioria professa uma fé cristã e inserido nisso, então, você está numa cultura praticamente em todo ao derredor que se baseia na Bíblia Sagrada como fonte de ética, como fonte de para onde a gente olha e nós baseamos muito da nossa conduta. Por muitas vezes isso, obviamente, acaba se tornando no contrário, mas o que é interessante é que a consciência do que é certo, do que é errado, faz parte da nossa cultura. Ok? Então, todas as coisas que são parte da fé cristã, ela está aí, inserida na cultura do brasileiro, no dia a dia. As coisas que são boas e as coisas que não são boas. E a gente está aí, vivendo esse dia a dia. Então, para nós entendermos algumas coisas, olharmos para algumas coisas que a Bíblia fala, a gente entende, porque já faz parte da nossa vida, mesmo que a gente talvez não viva isso na praticidade. Mas a gente está acostumado a ouvir conceitos que vão contrastar com algumas coisas. Então, a gente sabe que, por exemplo, adultério é errado, a gente sabe que mentira é errado, a gente sabe que tem que amar as pessoas, a gente sabe que tem que ajudar os pobres, a gente sabe de muita coisa. A gente sabe que corrupção é um mal, a gente sabe que tem que respeitar pai e mãe, a gente sabe de tudo isso. Então isso está aqui, mesmo que eu e você muitas vezes não vivenciamos isso no dia a dia, a gente sabe. Isso já está em nós, já é parte da nossa consciência.
mesmo que a gente não viva ela na sua praticidade. Agora, para um homem do primeiro século, quando ele lia essas coisas, era muito diferente de mim e de você. Para ele, essas coisas não faziam muito sentido. Por exemplo, na cabeça de um romano, ou de um grego, ou de qualquer nação pagã, que não fosse uma nação, que não fosse Israel, olhava para tudo isso da seguinte maneira. Por exemplo, a questão de adultério, por exemplo, quando era tratada, a questão da sexualidade como era tratada. Na mente de um romano, aquilo não fazia muito sentido. Por quê? Todas as mulheres romanas sabiam o que os homens romanos faziam nas saunas. Todos os romanos, todas as romanas, sabiam o que era pederastia. Sabiam o que acontecia nas saunas romanas. Assim também, todos os romanos sabiam o que suas mulheres faziam nos templos de Diana. Sabiam o que acontecia lá dentro. Então, sexualidade, essa sexualidade pagã que estava ao derredor de Israel, e como consequência, Jesus vem e traz uma coisa muito maior ainda, uma cobrança de ética e de caráter, muito além do que a lei simplesmente exigia. Por exemplo, a lei falava, não adulterarás. Jesus vem e fala uma coisa que vai além. Fala assim, olha, se você olhar para uma mulher e em teu coração, você intentar qualquer desejo impuro para com ela, você já cometeu adultério no seu coração. E diante de Deus, então, eu já pequei. E eu tenho que prestar contas disso diante de Deus. Então, na mente dessas pessoas, o que acontecia quando isso era gerado? O choque que essa geração enfrentou ao se deparar com uma nova ética, uma nova cosmovisão da vida diária. Não era uma visão teológica apenas acerca de Deus, de quem era Deus, do Criador, desse Deus que agora se revelava como um e ao mesmo tempo três. Não eram essas somente as grandes questões que essas pessoas tinham que lidar, mas agora toda a sua conduta diária, cultural, de vida, estava sendo desafiada por essa nova religião que estava nascendo, chamado cristianismo. Antes dele não havia, e depois dele nunca houve ninguém que conseguisse trazer para esse mundo uma ética superior à ética que Jesus Cristo estabeleceu para os cristãos. Quando a gente lê o Sermão do Monte, aquilo, se implantado em qualquer cultura da face da terra, é uma ética que transforma de modo geral a sociedade em algo muito superior. Se as pessoas simplesmente no mundo obedecessem o mandamento de Jesus, amem os outros como a você mesmo, o mundo seria diferente. Não havia essa concepção de amar os outros. O único amor conhecido naquelas culturas era um amor eros, muito parecido com esse amor que está aí na sociedade. Quando se fala de amor, se fala, vamos fazer amor? Fazer amor é literalmente, vamos fazer eros, que é o erotismo, onde nasceu o termo erótico. Então, amor conhecido pelas nações só era esse. De repente vinha o cristianismo e traz uma nova concepção, fazendo uso da palavra ágape, que também significa amor. E a grande tristeza da nossa língua portuguesa é isso, né? Porque lá no grego, lá, fala de filéus, fala de ágape e fala de eros. Na nossa língua se traduz tudo como amor, mas cada uma dessas palavras tem o seu devido significado. E elas não necessariamente significam, então, a mesma coisa. Porque cada uma dessas áreas, então, são delimitadas pela palavra no grego. Então o cristianismo ele vem e traz essa nova concepção acerca do amor. Esse amor ágape. E juntamente com esse amor, ele vai então contrastar a sua ética, os seus ensinos por meio da pessoa de Jesus Cristo, que vai nos desafiar no dia a dia. Para a mente daquela pessoa ali, tudo era novo. Nunca se tinha ouvido falar de que a partir daquele momento, então, homem e mulher, diante de Deus, eram a mesma coisa.
Deus não fazia distinção mais entre homem e mulher. Todas as culturas ao redor faziam distinção clara acerca disso, mas o cristianismo não. O cristianismo então coloca o homem e a mulher diante de Deus no mesmo patamar. Os dois agora estão diante de Deus, frutos do amor de Deus. Ele coloca escravos e senhores no mesmo patamar. Ele coloca judeus e pagãos no mesmo patamar. E Deus estabelece então que toda a humanidade diante dele é condenável. E toda a humanidade diante dele agora é fruto dos seus olhos graciosos. Não é mais uma religião tribal, mas agora essa religião se torna uma religião para toda a terra, capaz de penetrar todos os possíveis povos, culturas na face da terra. O cristianismo está lá, entrando. No batismo, eu mostrei para vocês o vídeo do povo Químeos, acho que é o nome, né? Uma cultura lá. Antes afundada no canibalismo, e agora o cristianismo chega lá e transforma toda uma sociedade, baseada agora no amor ao próximo. E Pedro, então, quando vocês leem essas coisas, vocês têm que ter em mente que isso está muito parecido com o que eu e você estamos vivendo hoje em dia. Algumas coisas que a gente tem falado hoje, em nome da fé cristã, soam meio que como alienígena. Peraí, de que planeta que você está vindo? Você estava congelado? Você é tipo o Capitão América, assim, que ficou congelado 40 anos e agora acordou num outro mundo? Do que você está falando? Isso é coisa ultrapassada. É coisa do passado. Uma pessoa foi para a Austrália um tempo atrás e estava lá pregando o evangelho e alguém abordou ela e falou assim: você é brasileiro, né? Assim, sim, sou brasileiro. Ah, então está explicado. Vocês não acreditam nessas velhas coisas. Aqui não. A gente já superou isso daí faz muito tempo. O cristianismo é coisa do passado. O cristianismo é coisa para gente antiga, desinformada. Só que no dia a dia dele, se a esposa dele pula cerca, ele fica fulo da cara. Só que ele se esquece que fidelidade conjugal foi o cristianismo que trouxe. Ele não aceita ser tratado com indiferença, ele quer ser tratado com igualdade. Só que igualdade na humanidade, quem estabeleceu foi o cristianismo. O mundo é pós-cristão, entre aspas, no seu dia a dia, ela permanece lá enraizado, porque já está acostumado. Mais ou menos isso funciona com eu e você. A gente nem percebe, mas a gente está professando através dos nossos gritos de justiça o tempo todo, a nossa total dependência da ética cristã no dia a dia. Aí Pedro, lá no capítulo 4, ele começa dizendo assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Então Pedro está dizendo assim, gente, uma vez que Jesus sofreu no corpo, ele sabe muito bem o que é as coisas que você e eu estamos tratando no dia a dia. Ninguém está propondo algo para mim e para você aqui que Jesus não tenha experimentado por si mesmo. É baseado nessas coisas, então, que Jesus, como homem, foi capaz de viver nesse mundo. O desafio agora é para mim e para você.
Ele te capacita para isso, por meio do Espírito Santo que mora em mim e em você. Ele te capacita a isso, e baseado nessa capacitação, então, que ele como homem foi capaz de vivenciar, e agora uma vez que, por meio do Espírito Santo, eu e você somos capazes, então, de caminhar, da mesma forma, ele vai abordar algumas coisas. Olha, libertinagem. Libertinagem. Liberais. Quando a gente usa o termo liberalismo hoje, tem muita gente que, não estou falando de questões de liberalismo no sentido político da coisa, estou falando de liberalismo quando o crente começa a relativizar a palavra de Deus. Tudo é relativo. Então ele mesmo começa a pensar que certas coisas bíblicas serviram para aquela época e não servem para os dias de hoje. Há questões que isso realmente procede, que é verdade isso. É realmente isso. Certo? Mas algumas coisas não. Algumas coisas permanece o princípio estabelecido ali. E libertinagem é uma das coisas que estão aí hoje em dia. A gente se tornou uma igreja liberal. Existem, então, igrejas extremamente legalistas, radicais, que precisam estabelecer regras duras para que as pessoas, entre aspas, vivam uma vida de falsidade, porque você só cuida da casca, daquilo que é externo, e você não cuida daquilo que realmente acontece aqui dentro, que é o interesse real do Espírito Santo. Estabelecerem no meu coração e no teu coração as raízes realmente desse novo nascimento. Então a libertinagem ela está aí. A outra coisa que eu e você passamos por cima o tempo todo, e em especial dentro da igreja, eu e você temos que tomar muito cuidado, e aí para mim como homem é um grande dilema. É um grande dilema entender a mente, de como isso funciona na mente de uma mulher, por exemplo. Também na mente de homens. Por exemplo, cuidado com roupas, por exemplo, porque Pedro vai falar sobre sensualidade. E sensualidade é uma coisa assim muito delicada para tratar. Porque eu acho que a sensualidade tem que existir em todos nós. Existe um nível de sensualidade que é sadio, que não tem como também você virar, né, uma coisa, certo? Um nível de sensualidade existe, está aí. Como tratar? Como saber o limite disso tudo? Aí cada um de nós temos que tomar o devido cuidado. Quando saio de casa, quando eu me visto para vir para a igreja, o que rege isso? O que rege a minha vida quando estou saindo de casa? Então há uma grande discussão, né? Por exemplo, olha, você viu a roupa que a irmã estava domingo na igreja? Aí eu, na minha inocência, eu tento defender sempre a minoria, né? Eu sempre sou aquele que vai me colocar entre a pessoa, sou tipo Jesus com a mulher lá, né? Quem não tiver pecado, ela tira a primeira pedra. Sou meio que assim. Então eu sempre tento defender do seguinte, falei assim, gente, mas vocês têm que ver a intenção, né? Aí já vem aquela lavada, né? Você acha que a pessoa não sabe, Pipe, que aquela roupa está provocando algo? E aí eu fico sem saber, porque eu não sou a pessoa, eu não estou na mente da pessoa, eu não sei as intenções do coração. É difícil. É difícil. A não ser que a gente comece realmente a chegar e fazer uma entrevista mesmo, né? E aí, o que gera quando eu estou saindo de casa, quando o Pipe está saindo de casa, o que gera na mente dele, né? Hoje eu vou causar, vou na igreja, vou fazer todo mundo ficar com o coraçãozinho nos olhos quando olhar para mim. Como é que é isso? Vou gerar paixão no coração da galera? Como é que é isso? Então, Pedro está tratando essa questão da sensualidade. Ele fala, gente, a gente não faz parte mais disso. Não é disso. Não é matar a sexualidade humana. Não é isso. Não é que a gente tem que virar uns bichos, né? Não é criar bigode, não é isso. Não é não escovar o dedo, não tomar mais banho. Não é isso, certo? Não é isso. Mas também não é o contrário. Realmente nós temos que tomar cuidado com nossas vestimentas. Temos que tomar cuidado. Lá na escola da Alemanha, a gente que é brasileiro, né, a gente tem uma cultura, certo? Mas a gente sempre ouve falar assim, que quando se fala do Brasil, é assim, gente. Eu já fui para lá, então quem já foi sabe mais ou menos o que eu estou falando.
Quando uma brasileira usa um shortinho, ela é pip. Quando alguém europeu usa o mesmo shortinho, e um pouquinho menor, é cultura. É normal. Então a gente viu isso lá. Quando as brasileiras usavam uma roupinha indecente, a gente falou, pô, irmã, não sacaneia, né? Aí uma europeia usava, a gente, ô, irmã, não sacaneia, não. Não, é cultura. Cultura? Que cultura do inferno que é essa? Isso não é cultura? Isso não é cultura? Eu não estou dizendo que você tem que andar de burca. Não é isso. Que eu já morei em Foz do Iguaçu, eu sei muito bem o que é isso. Calor de 48 graus e uma muçulmana andando de burca na rua. Eu sei o que é isso. Então não é isso. Não é que domingo que vem vai todo mundo vir de burca aqui. Mas se quiser também, a gente pode estabelecer isso como doutrina. Então é isso. É o cuidado com a sensualidade. É cuidado. Então não é burca, mas também não é piriguete. Amém? Não é pipiguetes. Amém? A outra coisa que Pedro trata aqui é a questão das bebedeiras. Acho que isso eu já falei tanto aqui, eu não vou nem falar mais hoje. Tá certo? Bebedeiras, ou seja, é mamar mesmo. Cuidado, gente. Eu nunca precisei disso na minha vida. Nunca precisei disso na minha vida. Nunca. Nunca precisei beber até morrer. Nunca precisei sair de 4 de uma festa. Carregado, vomitando nos outros, desgraçado. Quantas vomitadas eu já levei dos meus amigos do capeta? Porque eu era o único que não bebia, e adivinha quem era o otário que tinha carregado os bêbados? Eu. Aí vomitava em mim, e eu cobria de porrada, de raiva que eu ficava. Um amigo uma vez tinha comido uma feijoada, então você imagina, encontrei ele assim no sofá do negócio ali, sabe? Feijoada no cabelo. Olha, gente, eu fico pensando no pai dessa criatura. Sério. Por que Deus não mata uma praga dessa? Eu fico assim, sabe? Mas aí é com Deus, não é comigo. Eu sei que muitos de vocês foram assim um dia. Glórias a Deus, porque hoje não são mais. Eu espero. Porque se eu pegar também, olha. Eu 2 fios descascados, coloco na tomada ali, dá um jeito, você sarar rapidinho da ressaca. A outra coisa que Pedro está tratando aqui é a questão de orgias e farras. Isso tinha tudo a ver com aquele contexto. Aquele povo sabia muito bem o que orgias, o significado dessa palavra, o que isso significava no seu devido contexto. Então não é que naquela época era diferente de hoje. Mas naquela época, veja só, os caras eram... Não era não, gente. Eram muito mais liberais que vocês possam imaginar. Vocês, perto deles, vocês são santos. Vocês não sabem o que é sacanagem. Entendeu? Você não sabe o que era um romano e um grego no quesito sacanagem. Esses caras davam PhD em sacanagem. Dessa geração que está aí hoje. Vocês são puritanos perto desses caras. Mas aí assim, Pedro não está interessado na cultura, ele chega e estabelece, ei, não é assim que funciona entre vocês. Entre vocês não é mais assim. A outra coisa que ele trata é a questão da idolatria. Então, mais do que nunca, era realmente um contexto idólatra para todo que é lado. Não há dúvida de que haviam realmente, o paganismo estava ali estabelecido na cultura romana, grega, egípcia, babilônica, haviam mesmo milhares de deuses para todos os lados, e aleluia, porque Yahvé venceu a guerra. E hoje ele é o único Deus estabelecido sobre essas mesmas nações. Com exceção da Índia, que ainda está afundada no hinduísmo, mas é o último resquício que está ainda sobre a face da terra. A grande maioria é islâmica, cristã e judaica. Então, Yahvé venceu essa guerra e está vencendo. Como o único Deus da terra. Aleluia. Aí a gente quebra o pau com questão de doutrinária, né? Predestinação, arminianismo e tal. Mas ele está na cabeça ali. Ele ainda é o Deus da terra.
Pedro também trabalha uma questão aqui que é bem interessante. Ele fala assim: eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Quantas vezes eu ouvi de pessoas assim: Pipa, eu não estou aguentando a pressão, porque eu sou virgem e as pessoas ao redor não entendem isso e me chamam de idiota porque eu sou virgem, porque eu não estou aproveitando a minha vida. Vou contar uma história que eu já contei, acho que umas 20 vezes aqui, mas vou contar de novo. Um rapaz uma vez mandou um e-mail para mim falando isso. Falou assim: olha, no meu trabalho todo mundo pega todo mundo. O que eu faço? Eu falei: mas que pergunta estúpida é essa, que você pergunta para um pastor uma coisa como essa? O que uma pessoa pergunta para um pastor uma coisa dessa? Por quê? Não me responda. Por que uma pessoa pergunta uma coisa dessa para um pastor? O que ele pensou na mente dele que eu ia responder para ele? Vai com tudo, Tafarel. Pega, depois me conta em detalhes. Será que ele pensou que eu ia falar isso para ele? Falei para ele: meu filho, bem-vindo à guerra, bem-vindo à luta. É isso aí, meu querido. Bem-vindo ao mundo dos santos. Ao mundo dos santos, é isso aí mesmo. No versículo 5, Pedro continua dizendo assim: contudo, olha só o que Pedro está falando. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então está aí: libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, idolatria, para tudo que é lado está aí. E tira sarro da tua cara. Pô, que você não está aproveitando a vida, meu querido? Vem aproveitar com a gente. Vem em mim. Vamos para a galera. Vamos aproveitar. Vamos lá. Esquece. Cristianismo é coisa de velho. Coisa de gente que é atrasada. Gente que não tem a ver com o dia de hoje. Aí Pedro falou assim: olha, sossega o faixinho aí. Porque cada ato desse um dia terá que ser prestado contas diante do Deus vivo. Aí nesse dia eu quero só ver. Aí esse dia eu vou olhar para a minha galera que eu estou ali, né? Maria vai com as outras. Aí galera, cadê a galera? Não tem ninguém, só está eu ali, diante do Deus vivo. Aí o Deus vivo fazia: e aí, camaradinha? E agora? O que você fez com esse menininho no meio das pernas aí? Como é que você fez uso dele? E você, menininha? O que fez com a menininha? Como fez uso dela? E aí? Como é que foi? Quantas vomitadas depois de bêbado você deu? Quantas cheiradas, quantas fumadas, quantas injetadas te dei a vida? Acho muito legal o filme Jogos Mortais por causa disso. Acho que a mensagem dos Jogos Mortais é uma mensagem maravilhosa. De verdade. É um filme muito edificante. Porque a mensagem dele é exatamente essa: algumas pessoas não merecem a vida. Porque quando tem gente que procura viver uma vida íntegra, está lá morrendo de câncer no hospital. E gente que insiste em se matar todo dia, vive até 200 anos. Vive mais que tartaruga. Então virá um julgamento. Então não entre nessa, sabe? Não entre nessa. Aí eu ouso dizer aquilo que Paulo disse: que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Ponto. Isso é verdade. Olha, se não existisse uma tumba vazia lá em Jerusalém, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu estaria vomitando em vocês, talvez, hoje. Bebum, talvez. Se tivesse vivo. Talvez eu não estaria aqui. Mas é por causa daquela tumba vazia lá. É por causa daquela tumba lá que eu estou aqui. Que quando eu olho para aquela tumba vazia, a minha vida estremece.
Porque eu sei que um dia eu vou prestar contas. Da minha vida, do meu menininho e etc. Um dia eu vou prestar contas ao Deus vivo. Aquilo que eu fiz com a minha vida. No versículo 6, Pedro diz assim: por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Então esse é um outro texto que reforça a questão de que Jesus, quando morre, entre a morte e a ressurreição, ele desce até o Hades, e no Hades ele resgata alguns que estavam lá. É isso que a maioria dos teólogos defendem. Por mais loucura que isso possa parecer. É isso que a maioria defende. Como isso? Não sei. Não sei. Jesus desce ao Hades. E aqueles que estavam mortos são resgatados e levados para junto do Pai. O Espírito é levado, ok? Não houve ressurreição, mas está lá. Depois vocês escutam lá a pregação O Inferno, que vai estar tratando a respeito disso. Verso 7 em diante. Pedro lhe diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Ele fala então sobre ser criterioso e sóbrio. Amém? Pedro diz, olha, vocês têm que ser criteriosos e vocês têm que ser sóbrios na vida. Quando Jesus está morrendo naquela cruz, eles oferecem vinagre para ele. O vinagre lhe servia como uma espécie de entorpecente para amenizar a dor de uma pessoa que estava sendo crucificada. Ele servia como um entorpecente. Dava uma chapada no cara para o cara suportar tamanha dor que era morrer crucificado. Philip Yancey, ele descreveu, um médico uma vez descreveu mais ou menos o que acontece com uma pessoa quando está morrendo, os tipos de dores que ela sente quando está morrendo crucificada. E realmente é considerado um instrumento de tortura pior que já foi criado pelo ser humano. É a cruz. A forma como a pessoa morre, as dores que ela sente numa cruz, pela forma como ela é crucificada e tudo que acontece ali, a gente não deseja nem para o diabo. Então, Jesus, ele olha para aquele entorpecente e fala assim, não. Ele foi capaz de encarar a morte dele, a condição dele com sobriedade, e eu e você fomos chamados para encarar a vida, a nossa caminhada na fé com sobriedade. Seja sóbrio no dia a dia. No drugs, no drinks, no sex. Só para os casados. Amém? Ele fala, dediquem-se à oração. Então, oração é algo que exige de mim, de você, dedicação. A outra coisa que ele fala aqui, amem-se sinceramente. Então, o amor não deve ser fingido, mas deve ser sincero. Obviamente que deve haver esforço de todos nós para com isso. Ele coloca que amar é uma condição para que a gente perdoe. Então, quem ama, perdoa. Então, perdoar é uma expressão do amor. Obviamente, então, amar ou perdoar é uma praticidade. Quando Jesus chega e fala assim, olha, se vocês não perdoarem, Deus também não os perdoará. Ponto.
Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Para Deus não tem conversa. Mas Deus, cadê tua graça? Eu falei assim, minha graça está ali, expressa na palavra. Se você não perdoa, eu também não te perdoo. Então é uma exigência da parte de Deus. E aí, quando a gente coloca essa questão de comparação entre Deus perdoa e eu não perdoo, a coisa é muito, muito séria. Porque Deus é santo e eu sou um pecador. Deus me perdoou por meio de Cristo. Então o perdão de Deus teve um preço muito alto. Muito infinitamente superior a qualquer nível de perdão que eu e você podemos estabelecer para a nossa vida. Meu pai foi assassinado. Vocês acham que eu tenho algum tipo de raiva, de ódio, de desejo de vingança pela pessoa que fez isso? Querer que essa pessoa vai para os quintos dos infernos? Que ela sofra, morra numa cruz torturada, sei lá. Quando descobri da morte do meu pai, a forma como foi, no mesmo instante eu já orei e falei, Deus, quero declarar que eu perdoo essa pessoa e eu libero essa pessoa diante de Ti. Não é mais um problema meu, isso é coisa tua. Eu oro pela vida dessa pessoa. Pedro fala também, sejam hospitaleiros sem reclamação. Exerça o seu dom, ele fala. Exerça o seu dom. Eu e você precisamos exercer o nosso dom no dia a dia, na vida das pessoas, na vida da igreja. Aonde a gente estiver, o nosso dom precisa ser exercido. Eu fico pensando se eu tivesse desistido do meu chamado. Em todos os chamados e ministérios que Deus me confiou, eu falo assim, não, quer saber uma coisa? Todo saco cheio de igreja. Não quero mais saber. Não quero mais saber. Então, exerça o seu dom. Foi tão bonito no batismo, assim, as pessoas aqui se agilizando, cada uma cooperando com alguma coisa, com parte de decoração, trazendo aqui aquela bacia de 3 toneladas lá, aquele troço, aquela banheira lá. Quase, coitado do Brunello, está com o nervo ciático até hoje atacado. Né? Aquele negócio ali, pessoal com balde de água, pessoal cuidando da luz, os músicos que ensaiaram a música. Então é tudo isso, é uma cooperação mútua. É a igreja se movimentando. É a igreja ali, servindo uns aos outros, para que a coisa aconteça. Então desenvolva, exerça o seu dom. Não aceite qualquer condição que te roube disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículos 12 em diante, para terminar. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, para Pedro, nenhuma provação é algo reprovável para ele. Para ele, provações faz parte da vida. Fala assim, olha, não estranhe isso. Ore por mim, estou passando por provação. Meu querido, todo mundo está. Se não está, é que está estranho. A vida diária do crente é isso, é passar por provação o tempo todo, cada um na sua área. Cada um na sua área. Às vezes a minha provação é financeira,
Às vezes a minha aprovação é o meu casamento, às vezes a minha aprovação é com a minha sexualidade, às vezes a minha aprovação, sei lá, é no meu trabalho, é com o meu namorado, com a minha namorada, com um amigo, com a amiga, com alguém do ministério, com alguém da igreja. Aprovação é isso aí, é o dia a dia, está lá. Às vezes é com o vizinho. Quantas vezes eu fui provado por vizinho? Várias vezes. Várias vezes eu quis virar o exterminador do futuro. Então, para Pedro, isso faz parte. É normal. É dali. Mas Pedro, ele nos desafia um pouco mais com relação a isso. Não apenas ele diz que é a parte do dia a dia, que é normal, mas ele fala assim, alegrem-se. Alegrem-se. Todo mundo sabe o significado da palavra alegrem-se, né? Então, quando você é provado, você, amém, estou sendo provado. Você dá um sorrisão assim, alegre-se. Sabe por que ele está falando isso? Porque ele está ligando isso a uma única coisa. Ele fala assim, porque isso é, de certa forma, ser um participante do sofrimento de Cristo. Então, todas as provações que eu e você passamos no dia a dia estão coligadas ao sofrimento de Jesus e estão coligadas, então, a ser participante disso. Então, quando eu sou fiel aos meus amigos, à minha família, à minha fé, ao meu Deus, à igreja e outras coisas mais, eu estou fazendo um esforço em Cristo para ser um participante dos mesmos sofrimentos que ele teve. Amém? Então, não é sofrimento. Está sofrendo, meu querido? Estou. Mas Cristo também sofreu. Isso faz parte. É parte da vida. Eu estava pensando nessa questão acerca do sofrimento de Cristo. Você já pensou na praticidade disso? O que isso significa realmente? Em termos metafísicos, filosóficos, teológicos? O que significa essa palavra sofrimento de Cristo para a teologia, na sua maior implicação? Que Deus também sofre. Que o Deus a quem nós servimos não é estático. Não é uma coisa imóvel. Uma coisa desprovida de sentir alguma coisa. Nós estamos falando de sofrimento. Então, Jesus sofreu. Se Jesus sofreu e Jesus é Deus, logo Deus sofreu. Por mim e por você. E ele termina então dizendo assim, tudo isso que eu e você estamos passando, como provação no dia a dia, como tiração de sarro, olhando para o mundo que está aí fora, as coisas que eles nos oferecem, e a gente tem que dizer não para tudo isso, para viver uma vida segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Deus quer para a minha vida, ele está olhando para uma coisa, sempre lá na frente. Ele está dizendo assim, quando a glória for revelada, porque um dia a glória será revelada, todas essas provações, Pedro está dizendo para mim e para você, resultarão numa exultação de alegria, aleluia. Um dia eu vou permanecer, estar ali diante de Deus, vou olhar para a glória ser revelada, e eu vou dizer para mim mesmo, ufa. Graças a Deus, eu não fui levado pela correnteza. Graças a Deus, eu permaneci. Graças a Deus, agora, eu estou diante do Deus vivo, e ufa. E aquilo vai se transformar em alegria. Toda essa provação terrena que eu e você passamos, que nos atormenta, que chama eu e você de qualquer outra coisa, que tira sarro da nossa cara, um dia quem vai chorar é o outro lado. E eu vou poder dizer, graças a Deus, eu permaneci. E agora, meu amigo, tudo aquilo que eu chorei a minha vida inteira, agora é alegria. E agora,
todas as vomitadas, todas as injetadas na minha veia, as fumadas, todos os baseados, todas as cheiradinhas de carreira, todas as puladinhas de cerca, todos os meus egoísmos, tudo aquilo que eu alimentei aqui, ó, vai chegar diante do Deus vivo, acabou. Só vai restar uma única coisa: desespero. E um desespero que nunca mais vai acabar. Isso aqui não é sessão de terrorismo. Nós não estamos fazendo uma sessão de terrorismo aqui. Nós estamos falando de uma coisa que a Bíblia está dizendo para mim e para você. E aí, eu não tenho como falar disso assim. Não, galera, fica tranquilo. Só o que vai acontecer é que você vai ficar eternamente no inferno. Não dá nada. A gente não tem como falar disso como se fosse uma cortar a unha, ir no cabeleireiro. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma implicação que é séria e que é eterna. Volto a dizer, se Jesus não ressuscitou, o inferno não significa nada. Agora, se existe uma tumba vazia, de fato, lá em Jerusalém, e o inferno de fato existe, isso tem uma implicação muito séria para mim e para você. E um dia nós vamos estar diante dele. E teremos que prestar contas de nossas vidas para ele. Que o Senhor nos dê a graça de permanecermos até o fim, aonde nós estamos em Cristo. Feche seus olhos. Senhor Deus, primeiramente eu quero pedir perdão pela minha vida. E quero pedir perdão por todos que estão aqui, Senhor. Perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Perdão pelas vezes, Senhor, em que a gente olha para o mundo e para aquilo que o mundo oferece, Senhor. E a gente cogita de negociar, Deus, de alguma forma, uma aventura para fora dos portões da Tua graça. Onde a gente cogita, Deus, da possibilidade de avançar os limites da Tua misericórdia para nossas vidas. Onde as provações do dia a dia, Senhor, sufocam a nossa fé de tal forma que a gente não consegue sentir alegria por elas. Nos perdoe por isso, Senhor. Porque a gente, essa geração, Deus, covarde, sem força, muitas vezes sem fé. Uma geração movida, Deus, pelas ondas. A gente é levado pelas correntezas. Senhor, conceda a cada um dos que estão aqui nessa noite a graça, Deus. A graça diante daquele grande dia, Senhor. Quando a glória for revelada, Senhor. Que esses que estão aqui, Senhor Jesus, possam dançar na Tua presença em exultação de alegria naquele dia. Que aquele grande dia não seja uma vergonha para nenhum de nós, Senhor. Mas que se transforme realmente, Senhor, em cânticos, danças, júbilos e exaltação da Tua presença. Porque finalmente, toda aprovação finalmente terá tido o seu fim. Nos ajude, Senhor,
Nos ajude, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, para permanecer até o fim. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor.